E aí, galera? Aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu quero analisar com vocês uma partida que foi jogada por um garoto que pode se tornar o Grande Mestre mais jovem da história. Hoje esse recorde ele é do Sergei Karyakin, que se tornou Grande Mestre com apenas 12 anos e 7 meses. Vocês têm noção do que é isso? 12 anos e 7 meses? É muito difícil fazer esse título, ainda mais com essa idade. E esse recorde ele pode ser quebrado por um prodígio indiano chamado Gukesh. Esse garoto ele nasceu em maio de 2006 e se ele conseguir fazer a terceira e última norma em dezembro desse ano, ele bate o recorde do Karyakin. Nessa semana, ele conseguiu fazer a segunda norma de GM e chegar no rating de 2.490. Então, com certeza, ele vai virar Grande Mestre em algum momento. Mas se ele fizer essa última norma no próximo torneio, que vai começar dia 12, ele bate esse recorde, que vai ser um feito assim extraordinário. Bom, mas antes de começar a análise dessa partida que eu separei, eu queria agradecer todos que participaram da live que eu fiz ontem. Foi a primeira live do canal em que eu dei uma aula falando sobre princípios básicos do jogo na abertura. Foi bem legal o pessoal participando da aula, fazendo perguntas, dando sugestões. Então, queria agradecer todos que participaram e já deixar o convite que sábado que vem tem uma outra aula que eu vou preparar outro conteúdo para que vocês possam melhorar de alguma maneira. Bom, e outro recado, se você ainda não se inscreveu no canal, é só você se inscrever no botão aqui embaixo e também acionar aquele sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu subir um vídeo novo ou então fizer uma live, você já é avisado. Bom, então bora para a partida. Partida que eu separei aqui, o Gukesh ele estava de brancas contra um Mestre Feed. Foi uma partida desse torneio que ele fez a segunda norma de GM. E ele começou a partida com lance 1, cavalo F3. Então seguiu cavalo F6, G3, G6 e agora B3. Então, essa partida e as partidas que eu analisei do Gukesh, eu percebi que ele é um jogador bem posicional e também um outro detalhe que me chamou a atenção é que ele não gosta de entrar em variantes muito teóricas. Ele gosta mais de jogar posições em que ele possa tirar as peças e jogar o meio jogo, que ele joga muito bem, né? Ele gosta de jogar assim, posições mais lentas, em que ele possa ir acumulando vantagens, pequenas vantagens estratégicas e ir melhorando a posição aos poucos. Isso não é muito comum nas partidas dos jovens, que geralmente esses garotos gostam de jogar posições mais táticas e também posições mais teóricas. Bom, então aqui, depois de B3, seguiu o bispo G7, bispo B2, roque, bispo G2, C5 e agora C4. Bom, qual que é a ideia de fazer o duplo fianchetto? A ideia desse duplo fianchetto é controlar o centro à distância. Essa é uma abertura hipermoderna, porque geralmente a gente tenta controlar o centro colocando os peões no centro. Mas nessas aberturas hipermodernas, a ideia é que não necessariamente você precisa colocar os peões no centro. Se você controlar o centro à distância, suas peças também vão ficar bem colocadas. Então aqui as pretas jogaram com cavalo C6, roque, D6, D4, buscando abrir linhas. Então C por D4 e cavalo por D4. Surgindo assim uma estrutura bem típica da inglesa. É uma estrutura em que o branco fica com uma vantagem de espaço e também as brancas podem usar essa casa D5 para de repente colocar uma peça como um cavalo, porque o peão de C4 ele serve como um ponto de apoio para defender uma peça que pode vir para essa casa. Então nessa posição as pretas jogaram bispo D7, cavalo C3 e cavalo toma D4. A ideia das pretas com esse lance é trocar algumas peças, porque o preto está com pouco espaço. Então, geralmente, quando você está numa posição restringida, é interessante você trocar peças para conseguir espaço para manobrar essas peças. Então, aqui veio dama por D4, bispo C6, novamente buscando troca de peças. E o Gukesh faz cavalo D5.
que é um lance temático dessas posições. Ele coloca o cavalo numa casa bem forte e aproveita que as pretas não podem jogar cavalo toma D5, que está levando mate em G7. Então as pretas acabam fazendo o lance bispo toma D5 para eliminar esse cavalo forte em D5. E com isso o branco consegue a primeira vantagem posicional, que é a vantagem do par de bispos. E esse bispo de casas brancas ele vai ficar muito forte nessa partida, porque ele controla o centro e também já ataca a ala da dama. Então nessa posição as pretas fizeram cavalo H5, tentando assim trocar um dos bispos, dama D2, bispo toma B2 e dama toma B2. Então por mais que o preto tenha conseguido trocar um dos bispos, o branco ele ainda mantém uma vantagem posicional, que o bispo ele é superior ao cavalo. E também quando troca esse bispo de casas pretas, surgem algumas debilidades nas casas pretas aqui ao redor do rei. Então nessa posição as pretas fizeram dama B6 para ligar as torres, seguiu com torre de AD1, que é um lance bem natural de desenvolvimento, A5 com a ideia de A4, torre D3. Se agora o preto ele tentar jogar o A4, o branco pode responder com B4. Então não precisa se preocupar com o A3, porque a torre está defendendo A3. Essa pode ser uma das ideias do torre D3. Então seguiu aqui cavalo F6, bispo G2. É claro que as brancas não querem trocar esse bispo pelo cavalo, o bispo ele é bem superior ao cavalo. Torre de FC8 e torre C1. Esse lance aqui do Gukesh foi um lance bem legal, porque qual é a ideia desse torre C1? Colocar a torre numa coluna que está fechada, né? A ideia dele é poder defender o peão de C4 e assim preparar o avanço dos peões na ala da dama. Ele quer jogar com A3 seguido de B4. Então aqui seguiu torre C5, torre de DC3. Ele vai melhorando a posição aos poucos. Novamente ele fortalece a defesa de C4 para então mobilizar os peões na ala da dama. Seguiu torre de AC8, A3 com a ideia de B4, cavalo D7 e bispo H3. Sem pressa para fazer o B4, ele melhora o bispo, cria mais um problema na posição das pretas. Agora o preto tem que se preocupar com essa cravada. Então as pretas fizeram E6 para limitar o bispo de H3. Agora não tem que se preocupar com a cravada. Só que surgiu um outro problema. O peão de D6 ele se tornou uma debilidade. E agora as brancas podem tentar atacar esse peão, de repente triplicando as peças pesadas na coluna D. Então seguiu aqui dama D2. E nesse momento as pretas cometem um erro posicional. As pretas deveriam ter jogado aqui torre de 5, C7. E o preto poderia tentar defender a posição. É claro que o branco ele tem vantagem aqui. O branco pode jogar com torre D3 e começar a atacar o peão fraco de D6. O branco ele consegue manter a vantagem. Mas com A4, que foi um erro posicional, as pretas acabam facilitando a tarefa das brancas, porque agora o branco faz o avanço B4 e além do peão fraco em D6, o preto ele tem que se preocupar com ameaças como C5, por exemplo. Porque agora a ala da dama ela está andando ali. Então aqui as brancas fizeram E4, assim evitando para sempre um D5 das pretas. Seguiu dama C6, bispo G2. Novamente controlando o G5, ele volta o bispo para o jogo sem pressa. Cavalo E5, dama D4, dama D7 e finalmente chega a ruptura C5, que ela chega com muita força. Aqui aproveitando um tema tático que não é possível jogar D toma C5, porque cai o cavalo em E5. Então as pretas jogam torre D8 para defender o peão de D6. E aqui vem um lance bem legal das brancas, o branco faz H3. É interessante ver esse estilo de jogo desse garoto, que ele vai aos pouquinhos ali torturando o adversário, melhorando a posição aos poucos. O H3 ele evita um possível cavalo G4 das pretas, pode ter uma ideia de F4, por exemplo. E o principal é que o preto não tem como melhorar a posição. Então por isso que o branco ele vai indo aos pouquinhos ali. Seguiu com o cavalo C6, dama por D6, dama por D6, C por D6 e agora torre de CD7. Não dá para jogar nessa posição torre por D6 porque B5 ganha a peça.
Então ele fez torre de CD7 e as pretas estão ameaçando jogar a torre D6, assim recuperando o peão. E aqui vem um recurso muito legal do branco, provavelmente as pretas deixaram passar esse recurso, que aqui as brancas fazem torre toma C6, sacrificando a qualidade com a ideia de responder B toma C6 com E5. E agora o branco defende o peão passado de D, esse peão está muito forte, vai cair o peão de C6, as brancas vão jogar bispo toma C6, e aí é só o branco disparar o peão de B, e não tem como as pretas conseguirem segurar esses dois peões passados. Por isso que depois de torre toma C6, B toma C6 e E5, as pretas já abandonaram nessa posição. Então essa partida que eu queria mostrar para vocês, eu achei muito interessante o jeito que ele conseguiu ganhar assim, sem dar nenhuma chance para o adversário. Foi essa tortura posicional, indo aos pouquinhos, melhorando a posição. E pelo que eu vi no geral, é esse o estilo de jogo desse garoto. Então vamos ver o que acontece nesse torneio, que ele vai jogar dia 12. Se ele conseguir fazer a última norma, ele se torna o grande mestre mais jovem da história, né? É incrível como que surge esses prodígios na Índia, né? Há pouco tempo, Praggnanandha, ele quase bateu o recorde do Karyakin. Ele se tornou grande mestre aos 13 anos. Ele não conseguiu bater o recorde, mas se tornar grande mestre com 13 anos já é algo incrível também. E agora surge esse outro prodígio, esse Gukesh, que agora pode bater o recorde do Karyakin. Então na Índia tem muitos jogadores assim, é incrível o trabalho que eles fazem lá, que a todo momento surge novos prodígios. Em 2011 eu tive a chance de jogar um Mundial Sub-20 na Índia e foi um torneio muito duro, porque além dos jogadores fortes que estavam participando do torneio, tinha vários GMs no torneio, tinha esses prodígios, né? Vários garotos ali de 10, 11, 13 anos que eram bem fortes, assim. Então toda a partida era a partida dura ali. Bom, mas então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Se você achou legal, dá um like e também deixa nos comentários o que você achou da partida, se vocês acham que ele vai conseguir fazer esse título, que eu vou tentar responder o máximo de comentários ali. Então é isso aí, vamos encerrar por hoje e até o próximo.